Agora sim, incrível dia! Nosso Inspiricast Papo de Empreendedor de hoje é com Antônio Cabreira, com o tema Onde eles se encontram. Com certeza, mais uma aula de MBA aqui na nossa quarta-feira de manhã. Bom dia, Grazi. 45ª aula. Bom dia, Cabreira, tudo bem? Puxa, agora deu certo. Eu estava tentando daqui, não conseguia, né? Tinha algum erro na live, Cabreira, mas no final tudo dá Não, certo. Aparecia aqui que você não estava conseguindo entrar. É uma graças a alegria, Deus. é uma alegria recebê-lo aqui, viu, Cabreira? Muito obrigada por ter aceitado esse convite, de estar aqui com a gente e dispor vida, né? Porque tempo é vida. Verdade. Obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com você. Me desculpa esse atraso, a gente não estava conseguindo, mas agora a gente vai poder batermos um papo aí. Nossa, Cabreira, quando eu decidi fazer as lives, todo mundo falou: você é maluca, não? Toda semana live. Eu falei: gente, o empreendedorismo, tudo que a gente fala na teoria, não tem como ouvir as pessoas, né, Cabreira? É E olha, verdade. você é o 45º convidado que eu recebo aqui. Semana passada foi o Cristóvão e a Silmara, da Crismara, foi uma aula de empreendedorismo. E hoje você aqui falando desse tema tão relevante, que cada vez mais eu acho que é o segredo de tudo. A fé e o empreendedorismo onde eles se encontram. Muito obrigada, Amém. Gabriela. Imagina, um prazer, viu? Gabriela, a gente começa sempre pedindo para o nosso convidado contar um pouquinho da tua história aí. Conta pra gente quem é o Antônio Cabreira. Bom, Antônio Cabreira é um brasileiro, antes de mais nada, apaixonado pelo Brasil. Essa é uma das coisas que a vida me ensinou muito, é esse paisaço, né, como eu gosto de dizer, que a gente tem. Mas eu sou um agricultor, trabalho no agronegócio, sou casado com Ângela, tenho 3 filhas e um filho. Eh, Nasci em São José do Rio Preto, me formei em medicina veterinária, fiz a minha pós-graduação no exterior e hoje sou empresário do agronegócio de maneira geral, com cana-de-açúcar, soja e milho. E de uma maneira geral, uma das coisas que eu faço muito com a minha família, principalmente com as minhas filhas, é trabalhar esse tema, a fé e o trabalho. Como é que eu consigo conjugar, né, os meus negócios com essa parte da fé que realmente nos movimenta e leva adiante. Você sabe, Cabreira, que a gente se conheceu aquele dia lá em São José do Rio Preto. Eu fiquei encantado com a sua apresentação, com tudo que você falou. Me chamou muita atenção que cada slide tinha um versículo bíblico. E eu me lembro que quando eu entreguei o cartão para você, você falou inspiração, nossa, tem um projeto, me contou do projeto. E na outra semana encontrei sua filha, tinha encontrado numa outra ocasião, também fiquei encantada do que ela me falou da associação. E depois que eu te conheci, encontrei a outra. E depois sua esposa, né? Que nos conhecemos, também conheci sua esposa. E fiquei encantada com essa sintonia de família, Cabreira. Né? Fala um pouquinho pra gente, quanto a família é importante, essa união da família nos negócios. Eu sempre brinco com os meus filhos. Eu tenho 3 filhas e um filho. Primeiro que a família é tudo para você como empresário, né? É o sustentáculo, é a base. Afinal de contas, a gente sempre quer deixar isso para alguém. Você trabalha, você visa o lucro, você empreende, você constrói e você quer deixar um legado para alguém. E esse legado você deixa através da família. Então, eu diria que hoje, nos meus negócios, os meus empreendimentos, a minha esposa, as minhas filhas e o meu filho, eles são a base de tudo, eles são o sustentáculo. Eu sempre brinco, a parte boa da vida aqui é a família, né? E no final do dia, se você fizer uma conta, o que vai ficar não é o carro novo que foi trocado, não é uma fazenda nova, uma casa nova, mas às vezes são pequenas coisas que uma foto com o filho, um pequeno comentário, é isso que fica. Então, dentro desse escopo de pensamento de vida,
Eu sempre falo com os meus filhos: olha, daqui para frente agora vocês já aprenderam a ser irmãos, mas agora precisam aprender a ser sócios. Como é que as pessoas podem também, juntos depois, a ideia nossa é criar uma holding, né, em que eles possam tocar isso adiante. Porque você vem de quantas gerações de agricultores? 6 gerações, né? Na realidade, eu sou um pouco o resultado daquilo que eu gosto de falar, dessa miscigenação, desse caldeirão cultural que é o Brasil. Por incrível que pareça, os meus avós, eles são de 4 nacionalidades diferentes. Olha que coisa. E não é que eles vieram casados, eles vieram solteiros para cá, português, espanhol, italiano, e francês, vieram para o Brasil, daqui construíram, né, a sua nova terra, a sua nova pátria, aqui se conheceram e aqui se casaram. Então, olha que coisa interessante, né? 4 nacionalidades diferentes, e vieram para cá. Então, esse é um dos pontos altos, inclusive, do Brasil, né? Essa miscigenação, sem esses problemas raciais que a gente vê no resto do mundo, problema religioso. Então, o Brasil, de uma maneira geral, é um país assim amigável, é um país hospitaleiro em relação a tudo isso, né? O Cabreira, 6 gerações do agro. O que sustenta vocês no agro? Porque o agro não é uma coisa fácil, né? O agro tem que ter muita fé para estar no agro. Tem que Bom, depende da natureza. Conta o que faz esse empreendedorismo do agro estar tão, né, fincado nas raízes, na terra. é uma coisa interessante, assim, a gente gosta de brincar muito. Claro que isso aqui é uma brincadeira, mas eu diria que aqueles que estão no agro parece que eles têm uma proximidade maior com Deus, porque não tem ninguém que tem que ter tanta fé e tem que acreditar tanto como um ato de plantar, como ser um agricultor. Porque, na realidade, a agricultura ela é uma fábrica a céu aberto, e quando você planta, você está sujeito a um ambiente externo, que às vezes uma fábrica que é fechada não é. Então você precisa realmente acreditar. Você vai plantar e você tem que acreditar que a chuva vai vir na hora certa. E é tão interessante que existe uma parte da Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, em que é muito claro a respeito disso. Ele fala assim: olha, eu eu vou te dar chuva na hora certa, eu vou te dar as monções na hora certa, se você realmente obedecer e seguir a minha lei. Então é interessante, né, esse aviso que Deus dá aos agricultores. Então, essa proximidade, ela é muito interessante no agronegócio. Nossa, Cabreira, agora você me deixou emocionada, porque eu não imaginava que tinha um versículo na Bíblia que falava disso. Eu sempre falo que a gente confia, as coisas acontecem, mas que era bíblico, e isso, porque isso é muito forte, né? É, olha só, se você me Olha, permite, eu abri aqui no computador esse versículo, é Deuteronômio 11. Olha que coisa interessante, no gente, versículo forte. 13, ele começa assim, ó: se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar ao Senhor vosso Deus e o de servir de todo o coração e de toda a sua alma. Então Deus está dizendo: se você me servir de todo o seu coração e de toda a sua alma, aí entra o versículo 14. Olha que interessante: eu darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo. Não existe nada mais importante para um agricultor do que ter a chuva na hora certa, quer dizer, ele plantar. Porque a chuva, ela não pode vir nem antes e nem depois. Se ela vem antes, ela pode estragar, a planta não vai germinar. E se ela vir depois, você vai passar por um período de seca, você vai ter um veranico, ela não vai germinar. Então, ela tem que vir na hora certa. E esse versículo fala isso: eu darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite. Eu darei pasto ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Então, olha que coisa interessante, né? Quer Nossa, dizer, Cabreira, isso é forte demais. então é bacana, né? Tá dando um recado para todos os agricultores a esse respeito, né? Não, eu tenho várias perguntas e uma delas era assim, Cabreiro, ó. Deixa um recado ao pessoal do agro, porque são tantas desilusões. O que é o recado que o Cabreira deixa? Acho que você já deixou agora, né? Realmente.
a gente tem que confiar. E nesse ato de confiar, Deus vem e fala, ó, realmente eu vou fazer, eu vou ajudar, eu vou te dar a chuva na hora certa. E é muito simbolismo, né? A chuva na hora certa, quer dizer, as coisas vão acontecer. É claro que a gente vai ter dificuldades, ninguém está aqui Claro, dizendo que não vai ter não, obstáculo, que não vai ter nada. todo dia. Mas eu acho que Deus, ele é um instrumento poderoso para que as coisas possam se encaixar e possam chegar onde devam chegar, né? Resume esses princípios para a gente, Cabreira. Quais são os princípios que a gente tem que seguir? Você que é uma pessoa com muito estudo e vive isso, né? Assim, é uma coisa interessante. Eu primeiro, eu vou falar uma coisa que pode parecer um pouco assim, meio sobrenatural, essas coisas todas, mas eu acho que nós temos um instrumento muito importante na vida que se chama oração. Então, se você me perguntasse assim, olha, qual é um dos segredos do sucesso? É a oração. E eu sei que as pessoas podem achar um pouco diferente, né? É, Às vezes, assim, a gente não consegue entender as coisas erradas da vida. Eu estou vendo alguém colocando aqui, então as chuvas do Rio Grande do Sul devastado foi porque as pessoas não obedeceram às leis de Deus. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo desse poder de Deus em poder te dar as coisas na hora certa. E às vezes Deus usa alguns eventos exteriores que a gente não consegue compreender naquele momento, para que as pessoas, inclusive, possam se aproximar mais de Deus. Eu não estou fazendo aqui nenhuma acusação, não se trata disso, tá? Mas é interessante, um dos trabalhos voluntários que eu tenho é na Sociedade Bíblica, Sociedade. e Sociedade Bíblica do Brasil. E você sabe que um dos estados que menos procura a Bíblia, que menos se vende a Bíblia, por incrível que pareça, e para tristeza nossa, é o Rio Grande do Sul. Então, eu não sei se com esses eventos, que é uma lástima, que é uma tragédia, que a gente tem que ficar entristecido com tudo isso, não é um momento também das pessoas se aproximarem mais de Deus, né? Para as pessoas poderem entender a soberania de Deus e como ele vem e faz as coisas que, em um determinado momento, são incompreensíveis para a gente, mas que também podem trazer esse verdadeiro consolo. E, aliás, quando a gente fala do agronegócio, eu gosto muito de usar também um versículo bíblico, porque não sei se você sabe, hoje o agronegócio, no ano passado, ele exportou comida para 228 países e territórios. Isso é uma coisa incrível, né? Não, O demais, Brasil. né? A gente alimenta um de cinco, como que é, Cabreiro? Não é mais ou menos essa proporção dos pratos de comida? Não tem Isso, até? isso, exatamente. Então, imagine-se o que seria do Brasil hoje se ele saísse do mapa, né? E tem um versículo bíblico que está lá em Mateus 25, 35, que é um diálogo de Jesus, e nesse diálogo, Jesus fala assim: porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. Se você perguntasse hoje, na minha opinião, um versículo para definir o que é o Brasil, eu usaria Mateus 25, 35, porque o mundo teve fome e o Brasil está dando o que comer. Porque o mundo tem sede e o Brasil também está dando o que beber. Se pegar o suco de laranja, olha que coisa interessante, em termos de exportação, de cada 10 copos de suco de laranja que o mundo está bebendo hoje, 8 foram produzidos aqui no Brasil e principalmente no estado de São Paulo, né? Então isso mostra a pujança e a força do agro aí fora. Nossa, Cabreira. Então, olhando assim, eu venho de uma família do agro, tá? Que perdeu tudo e foi perdendo. Eu lembro que cada safra era um. Ai, vai perder, vai perder. E também vejo a gente muito longe desses princípios da religião. E fico pensando, eu lembro que Deus, uma vez, eu ouvi assim, ó, eu te levei para todos os caminhos, até nesse, para você falar, Gra, não é nada você que fez, é sempre eu que faço. E você fala, toda live, Cabreira, toda pessoa que eu venho, que eu entrevisto, que eu atendo, eu vejo essa conexão. Tenha qual religião que for, tem essa Sim, conexão. O seu José do Porecatu, também participou aqui da live, o seu José conta assim, até de uma negociação que ele fez, e Deus falou, fica quieto que eu vou negociar para você. No final, ele tinha recebido o recado que eram 48 parcelas de tanto, e a pessoa mesmo foi negociando com ele, né? Essa obediência, essa coisa de estar conectado com a essência mesmo. É,
Que a gente falou dos princípios aí, Cabreira, e aí eu vou voltar um pouquinho, né? Eu acredito, vê se eu tô certa, tá, Cabreira? Que o segredo da vida tá naquele mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, faz sentido? Faz, tem muito. Aliás, é o único mandamento que tem promessa. É o quinto mandamento que ele fala. Os outros não têm nenhum tipo de promessa, mas esse, quando você honra o pai e a mãe, se prolongarão os dias na face da terra. Então, uma vida tranquila, uma vida mais longa, uma vida mais longeva, eu acredito muito nessa promessa da Bíblia. E para muitas pessoas aqui dessa live, Grazi, às vezes eles estão achando meio estranho, mas eu acho que a gente não pode deixar de testemunhar aquilo que acontece na sua vida. Você sabe que você falou agora desse quinto mandamento. Posso contar um pequeno testemunho aqui Ai, sobre. conta, Cabreiro, porque eu vou ser sincera, no meu livro, eu vou levar uma aí para você essa semana, nessa semana ou na próxima, deixo aí. E na página 43 eu coloco isso. E para mim, assim, o dia que caiu essa ficha, Deus faz. A menina estava fazendo a minha unha e ela falou assim: ai, desse mandamento. Eu falei, mas espera aí, isso tem a ver. Aí comecei a estudar. E aí conversei, comecei a ir na igreja, comecei a ouvir, falei, gente, esse é o segredo. E aí eu venho validando com meus ouvidos aqui que isso faz sentido. Conta pra gente, Cabreira. Não, é porque você falou do quinto mandamento, honrar pai e mãe. E eu me lembrei, por exemplo, de um evento que eu vou compartilhar com você aqui. Quando eu estive à frente do Ministério da Agricultura, o meu colega no Ministério da Saúde era o doutor Adib Jatene. Eu já tenho. E para quem não conhece, o doutor Adib Jatene talvez tenha sido uma das maiores autoridades em coração. Ele era um cirurgião cardíaco, né? E é tão interessante que meu pai, no final da vida, teve muitos problemas de coração. E num determinado dia, de madrugada, meu pai teve um problema no hospital aqui em Rio Preto. E eu estava na fazenda por volta de umas 4:30 da manhã. Naquela época não havia telefone celular. E minha mãe me ligou e falou: olha, seu pai teve uma recaída, ele está numa disritmia, o coração está extremamente alterado, os batimentos cardíacos estão todos desorganizados, ele está no hospital aqui em Preto, e olha, era bom você tentar localizar o doutor Jatene, porque os médicos estão um pouco perdidos aqui com ele. E eu liguei naquela madrugada para minha esposa, para a Ângela, e pedi que ela, olha, Ângela, tenta localizar o doutor Jatene para ter uma ideia, né? Que sugestão que ele daria para os médicos aqui de Rio Preto. E eu saí da fazenda, eu estava aqui mais ou menos a uns 200 quase quilômetros de Rio Preto, e estava vindo para cá para encontrar meu pai no hospital. Passou umas 2 horas, no meio do caminho, parei num posto de gasolina, só relembrando que não tinha celular, e liguei para minha esposa. E aí minha esposa disse: olha, eu não consegui localizar o doutor Jatene, consegui falar com a secretária dele, e naquele ano estava tendo um congresso mundial de cardiologia que era em Moscou, na Rússia. E o doutor Jatene, naquele ano, estava sendo homenageado. Então a secretária falou: olha, ele está em Moscou, eu não consigo falar com ele lá, e ele só retorna daqui 3 dias para o Brasil. Se eu tiver algum contato, eu vou passar o recado de vocês para ele. E naquele momento que eu falava com a minha esposa, ela estava na fazenda do meu sogro, que é em Auriflama, uma outra cidade próxima aqui de Rio Preto. E ela estava ali no telefone, eu falei: Ângela, não resta nada, vamos orar e entregar isso aí na mão de Deus. E fizemos uma oração. E a fazenda do meu sogro tem uma varanda muito grande, tem uma sala assim, e depois uma varanda, e em frente à varanda é o estacionamento, onde as pessoas pagam o carro, param os carros. Acabei de orar, desligamos o telefone, a minha esposa desligou o telefone, assim que ela desligou o telefone, começa a estacionar uma caminhonete na frente. E ela começa a se levantar e ela vai andando, a pessoa sai do carro, começa a se aproximar e começa a bater palma. A minha esposa está aproximando e, de repente, a minha esposa olha para aquela pessoa e fala assim: mas o senhor não é o doutor Jatene? Aí ele vira e fala assim: ah, eu sou sim, olha, eu estou meio perdido aqui, a senhora poderia me emprestar o seu telefone? O doutor Jatene, ele antecipou o retorno dele de Moscou, Gente, não comentou com ninguém. Ele foi ver uma fazenda que ele queria visitar próximo à fazenda do meu sogro, se perdeu.
entrou naquela fazenda, e aí minha esposa falou, doutor Jatene, nós estamos aqui desesperados atrás do senhor, eu sou esposa do Cabreira. Gente, Aí ele vira e fala assim, talvez tenha sido Deus que tenha me mandado aqui. E naquele momento, o doutor Jatene ligou, conversou com os médicos, aquilo salvou o meu pai. Você pode imaginar uma série de coisas. Isso foi uma coincidência, isso foi, né? Eu acredito no poder de Deus, eu acredito no poder da oração, porque é muita coincidência, né? Isso é uma Jesuscidência, não é uma coincidência. Você já tem que antecipar, não falar com a secretária e sair na sala da porta onde conversava com a minha esposa. gente, é uma coisa que não dá nem para processar na nossa cabeça, né? É, Porque assim, e acho que é isso a fé, né, Cabreira? É acreditar no que não se vê. amém, amém, amém. Faz essa conexão, Cabreira, desse versículo da Bíblia. O que que é honrar pai e mãe para você, Cabreira? O que que você diria para os empreendedores que estão aqui nos ouvindo? Ó, o que que é honrar o pai e a mãe hoje? Para que a tua vida. Fala o versículo, Cabreira, inteira, porque sua vida seja próspera. Como que é a promessa dele mesmo? É Êxodo 25. Eu vou tentar ver se eu acho ele aqui agora para ler. Para a gente ver. Esse é o único mandamento que tem promessa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Êxodo Para 20, mim, o deixa eu ver. segredo, porque assim, ó, Cabreira, tem empreendedor que não tem gestão, não é uma bagunça, mas o dinheiro entra e sai, as coisas vão fluindo porque ele está fazendo o que tem que fazer e está honrando a família dele. É, olha aqui, ó, Êxodo 20, 12. Diz assim, ó, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra do Senhor teu Deus que te dá. Então, assim, você pode perguntar uma série de coisas, né, para as pessoas. Cada um pode dizer uma coisa, eu quero ficar mais rico, eu quero ser... Mas, de uma maneira geral, todo mundo quer viver mais. Todo mundo quer ter uma vida mais longeva. Esse quinto mandamento é exatamente isso, né? Olha, ele tá dizendo o seguinte, ó, para que te prolongue os dias na face da terra. Então, ó, o principal pedido para mim é poder viver mais com a minha família, viver mais com a minha esposa, viver mais. Então, como é que eu consigo isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, puxa, como é que eu posso pedir as coisas para Deus? Como é que eu posso me aproximar de Deus? Está aqui uma primeira sugestão para você, ó, esse quinto mandamento que é Êxodo 20, 12, né? Honra a teu pai e a tua mãe. Aí honra, a Bíblia fala muito sobre isso, né? O respeito aos pais, o cuidado com os pais, a obediência aos pais. E o que a gente tem visto hoje, inclusive, é assim, e pais, de uma maneira geral, implica na maternidade, implica no casamento, quer queira ou quer não. E talvez não tenha, na minha opinião, nos últimos tempos, uma instituição que tenha recebido tantos ataques como o casamento, né? Então é preciso a gente resgatar o valor desse casamento, dessa união entre o pai e a mãe, porque isso é fundamental, né? Eu tenho a certeza que se você tivesse famílias funcionando, casamentos funcionando, pais e mães sendo honrados, nós teríamos uma taxa de criminalidade maior, nós teremos uma educação melhor. Aliás, é uma coisa interessante, muitas pessoas falam, isso que você está comentando é porque você é uma parte interessada, né? Você gosta da Bíblia e quer vender o seu peixe e dá essas estatísticas. Mas existem muitas estatísticas, por exemplo, nos Estados Unidos. Hoje, se você pegar aquelas crianças, por exemplo, que têm pais monoparentais, ou só tem o pai ou só tem a mãe, é claro que às vezes acontece, é uma fatalidade, enfim, mas de uma maneira geral, a maioria hoje, por exemplo, dos jovens que cometeram infrações, quando você vai fazer uma pesquisa, ele tem ali principalmente a falta do pai na casa. Inclusive, o Ministério Público de São Paulo fez uma pesquisa muito interessante, em que, na época, era a FEBEM, né? Hoje é CASA, aquela instituição que recolhe esses menores, vamos dizer, infratores. Você vai ver que era quase 3 vezes maior a incidência naqueles jovens de famílias monoparentais, ou seja, a ausência do pai ali. Então, essa falta de honra ao pai, ou da presença do pai, leva a esse desajuste na sociedade. Ô Cabreira, tem duas coisas aqui que você está me validando, né? Com a teologia, com o teu conhecimento, e que eu acredito que é o segredo da vida, que nem você falou. Para mim, essa história, e para mim,
traz no seu mundo, vê se faz sentido. Esse honrar pai e mãe é assim, Grazi, teu pai e tua mãe te deram a vida, agora você faz o que tem que fazer, trabalha, não reclama, constitui tua vida e vai, né? E pronto. Faz sentido isso, Cabreiro? Faz, faz. Para de Até reclamar tem, e faz. Deus te até deu um propósito, vai. A- Até tem um ditado muito interessante que, assim, pelo menos eu venho, né, como eu disse, dessa família de imigrantes. E uma das maneiras de eu poder honrar o meu pai, por exemplo, um imigrante espanhol, e retribuir aquilo que ele fez por mim, é eu realmente tocar minha vida, levar os meus empreendimentos adiante e fazer isso pelos meus filhos, né? Aliás, tem uma frase muito antiga que fala assim, isso falando agora em termos de terra, em termos de fazenda, ou você pode levar isso até para a questão ambiental. Quando você tem essa seguinte visão, né, de que a terra, ela não é um bem que você herdou do seu pai, mas é um bem que você está tomando emprestado do seu filho. Não sei se você percebe a diferença disso. Quando eu falo o seguinte, é algo que meu pai me deu. Tudo bem, é algo que meu pai me deu, eu posso ser um filho pródigo aí, gastar, enfim, destruir isso rápido. É uma maneira. Bom, eu ganhei, eu posso fazer o que eu quiser com aquilo que eu ganhei. Agora, quando eu mudo isso e digo o seguinte, olha, isso aqui não é algo que eu ganhei do meu pai, mas é algo que eu estou tomando emprestado do meu filho. Ou seja, é dele, eu vou ter que cuidar, eu posso melhorar, eu posso, né, arrumar, eu posso expandir. Então, muda isso. Eu acho que a maneira de honrar os pais é essa visão de você também deixar um legado para os seus filhos, né? Nossa, Cabreira, isso é forte, porque é olhar para frente. Quando a gente fala, né, da nossa maneira, que olhe para frente, o que, que é? Cuida do seu filho, para de palpitar na vida do teu pai, na vida do irmão, na vida dos outros. Faz o que tem que ser feito, tem que trabalhar. E o trabalho está muito distorcido, né, Cabreira? Esse é outro assunto que eu quero entrar com você. Mas só para fechar o assunto de família, uma outra coisa que eu vejo, Cabreira, e aí traz para o seu mundo. Quando a gente pega os players de mercado que vende cursos, vende isso, faz o maior sucesso, todo mundo que compra quer estar comprando a família deles. Porque o maior sonho do ser humano, e você falou, é o que a gente está mais sofrendo o ataque, família, o casamento, todo mundo quer ter uma família feliz. Esse é o maior sonho do ser humano e o nosso propósito aqui. Faz sentido isso, Gabriel? Faz, faz. Assim, é tão irônico, né? Eu não sei assim, porque assim, a gente vem daquelas gerações antigas, era comum alguém comemorar bodas de diamante, 50 anos de casado. Hoje, assim, não sei se você já reparou, qualquer celebridade, sei lá, faz um mês de namoro, já vai para a capa de revista. Olha, fulano faz um mês que está com a pessoa, porque é tão difícil, né? As pessoas pararam de valorizar essa convivência conjugal. Então, acho que a gente precisa resgatar também esses valores, o valor do casamento, que é o alicerce. Se você perguntar o alicerce, a base da civilização ocidental, é realmente. E é uma coisa interessante, como também, por exemplo, na Ásia, eu cheguei agora recentemente lá da Ásia, e na Índia existe muita, por exemplo, o McDonald's de lá, né? O McDonald's de lá, em todo o McDonald's, ele tem assim na entrada ele escreve assim, Family Restaurant, um restaurante familiar. Falei, puxa vida, por que que o McDonald's não coloca isso também no Brasil? Porque aquele restaurante já indica, ó, aqui é para você trazer a família, para você vir com a sua esposa, para você vir com os seus filhos, né? Então é interessante como eles também resgatam essa história familiar. Ô Cabreira, outro dia a gente estava fazendo um estudo de uma grande marca aí de São José do Rio Preto, e aí a gente perguntava para eles, o que vocês acham que se deu sucesso? Ah, se deu a isso, isso. Eu falei, não é, gente. Vamos voltar ao sucesso de vocês. Não, é porque a gente tem isso, não. Aí a gente viu o vídeo da convenção deles. Todos os franqueados diziam, porque a família de vocês, porque eles são super unidos, o pai e a mãe, tem os três filhos que estão tudo. Aí eu falei, vocês começaram a entender qual que é o segredo de vocês? É a família, é o pilar família alicerçado, Cabreira. Ah, ah. E você sabe, assim, por exemplo, essa pergunta, por que que acontecem essas coisas no Rio Grande do Sul? Deus tem, há um versículo que fala que os planos de Deus não são os nossos planos. Ninguém consegue entender a pandemia.
por que que veio essa pandemia, essa coisa toda. Mas eu consigo enxergar hoje uma das coisas que a pandemia trouxe, e às vezes de uma maneira dolorida, mas trouxe, é a valorização da família. Porque no meio da pandemia, o que aconteceu? Aonde você tinha que ficar? Você não ia ficar com os amigos no bar, você ia não ficar nada, você tinha que ficar com a sua família, e estava preocupado com os seus. Então, eu acho que pós-pandemia, né? Infelizmente, muitas pessoas perderam os seus entes queridos. Então, houve um resgate dessa questão familiar. Eu acho que a sociedade saiu assim com mais valor em relação à família, porque entendeu que o que vale a pena é a família. O cara podia ter o dinheiro que fosse, de repente estava entubado, não tinha oxigênio, e o que que valia? Era a família, porque era a família que ia ajudar, né? Era um irmão ajudando o irmão, um cunhado, a esposa, pai com os filhos, ali em casa, tentando sair daquela crise sanitária violenta que a gente passou, né? Porque, Cabreira, quando a gente também desrespeita esse laço familiar, o marido desrespeita a mulher, você acredita que isso que bloqueia o fluxo da vida, a prosperidade, chegar o dinheiro, as coisas darem certo? Bom, a Bíblia fala isso de uma maneira muito clara, né? Como o homem tem que respeitar a sua esposa, como a esposa tem que respeitar, e dizem assim de uma maneira até meio clara: olha, se você quer ter sucesso, respeite a sua esposa. E eu não consigo realmente ver um empresário bem-sucedido, um empresário que sabe, que surpreenda, que faça a diferença, em que em algum momento não valorize a família. Assim, é engraçado, né? Você pode, por exemplo, fazer uma série de críticas aí ao Elon Musk, né? Mas não sei se você já reparou, acho que ele tem, eu não lembro agora, não sei se é 9 ou 11 filhos, não sei se você já reparou. Não E de reparei vez isso, em quando, não. Ah, e de vez em quando aparece ele com algum menininho pendurado no pescoço. Então, porque é incrível, né, as coisas que ele faz, a SpaceX, o X, enfim, o Tesla, uma série de inovações. Então, você vai ver que é uma pessoa que também tem alguma ligação. E muitos deles têm essa história, quer queira ou quer não, com alguma coisa ligada à família, né? não, Cabreira, eu tenho certeza que esse é o segredo do sucesso. Eu não tenho dúvidas, assim, de tudo. E aí você me falando, meu coração fica alegre e emocionado sobre isso. E os casais, Cabreira, eu tenho entrevistado aqui muitos casais. E para mim, o casamento e o segredo do sucesso nos negócios, a gente está falando de negócio, mas tem tudo a ver com o casamento, como você disse, é bíblico, é a da admiração que um tem para o outro. A admiração que você tem um para o outro é que faz as coisas prosperarem. Faz sentido isso também, Cabreira? Além da admiração, além do respeito, a admiração, né? Sim, sim. E é uma das coisas que às vezes a gente tem vivido muito assim, né? É, às vezes assim uma questão de desrespeito, né? E o que eu acho interessante assim, a gente não leva muito isso em conta. Eu acho que o ataque à família ou o ataque a casamento, sabe quem sai mais machucado dessa guerra são as crianças, são os filhos. E às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Então é importante, porque assim, na minha opinião, sucesso é ter um sucessor. Eu só Adorei. posso, eu só posso ter um sucessor dentro da minha família, né? São as minhas filhas, são o meu filho. Então, e outra coisa, Adorei. alguém vai me substituir no meu trabalho, mas ninguém vai me substituir na minha família, aquele fato de eu ser pai, de eu estar lá junto com os meus filhos. E aquilo, nada substitui essas lembranças, sabe? Essa convivência. Hoje, dos meus 4 filhos, 3 já se formaram, só a caçulinha que está fazendo economia na Universidade de Chicago. Mas de vez em quando eles ligam, pai, você lembra daquela história na fazenda? Aí são as melhores memórias, são essas coisas que te dão sabor na vida. É isso que vale a pena, sabe? Eu estou te dizendo, não é um grande negócio, não é um lucro, não é uma boa venda, mas são essas coisas pequenas que a família te traz no coração e que te alegra, né? O Cabreira, fala pra gente um pouquinho como que o empreendedor que está aqui ouvindo, ele pode se conectar com essa fé, o que é importante ele fazer na vida pessoal e nos negócios. É aquilo que eu digo, sabe? Agora eu sempre puxo a sardinha para o meu lado. O cristianismo, ele é
talvez a única religião em que a gente tenha um Deus criador. E eu estou dizendo isso porque tem muitas religiões, se você pega, por exemplo, os mitos nórdicos, né? O mundo foi criado, segundo eles, numa luta de dois gigantes, e o olho de um gigante se criou o sol, o outro olho criou a lua. Então, tem várias explicações, mas no cristianismo você tem um Deus criador. No começo da Bíblia fala da criação do mundo. E no cristianismo tem outra coisa que é única do cristianismo, que Deus fala para mim, fala para você, que nós somos criados por Deus à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, eu tenho um Deus que é criador, e como fui criado à imagem e semelhança dele, eu também sou criador. Então, o ato de empreender, o que que é? É um ato da criação. É um ato onde, se eu pegar, por exemplo, esse celular que eu estou fazendo essa live aqui com você agora, Grazi, olha que coisa interessante. O material que faz esse celular, que fez esse celular, ele já existia na época dos meus pais, mas os meus pais, no início das suas vidas, eles não tinham um telefone celular. Mas alguém lá atrás, por exemplo, descobriu lítio e falou: puxa, esse lítio aqui pode se transformar numa bateria de celular. Então, isso é o ato da criação, é eu usar esse dom, esse talento que Deus me deu e eu transformo, então eu descubro. Então, essa criação que está aí ao redor, e o Brasil é um país extremamente rico em diversidade, a gente pode achar, e vamos achar a cura do câncer, a cura de novas doenças, a cura de novas variedades de soja, um novo sistema de inseminação artificial. Então, esse é o ato de empreender. Eu até brinco, eu acho que todo empreendedor nato, ele é uma pessoa que está mais próximo de Deus, porque ele está criando, né? Ele está realmente imitando a Deus, e é através dessa criação que a gente melhora o mundo, né? Quando as pessoas descobrem novas coisas que fazem o mundo prosperar, que gera riqueza e que traz melhoria de qualidade de vida. Então, eu acho que isso é isso que movimenta as pessoas, né? Essa fé de acreditar, de poder fazer, de poder realizar e de poder concretizar aí muitas coisas. Nossa, Cabreira, você falou umas coisas aqui que são. É isso mesmo. A gente cria, não é? Uma coisa, esse é o poder, conecta com outra pessoa, porque ninguém faz nada sozinho. E aí essa criação vem um compartilhar. Eu falo que é os 3C, né? Cria, conecta e compartilha. E aí, Cabreira, quando eu falo, quando eu tô criando, eu tô na minha identidade. O que que é identidade para você? Identidade uma marca que, aliás, assim, as pessoas, vou falar uma coisa que muita gente não vai ficar aqui muito contente. Eu só quero relembrar uma coisa agora rápida, antes de falar sobre essa questão da identidade. É, há uns tempos atrás, eu tenho um trabalho voluntário no Mackenzie, na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E nós trouxemos o prêmio Nobel de Física, que era um russo, ele descobriu o grafeno. O grafeno pode ser uma revolução, ele pode, por exemplo, transformar o celular numa tela flexível, ele tem uma condutibilidade térmica melhor do que o cobre, ele é 200 vezes mais resistente do que o aço, e ele é o material mais resistente da natureza. Então, você pode usar ele, por exemplo, num para-brisa, num colete à prova de balas, enfim, você tem uma série de coisas. Então, a gente trouxe ele para inaugurar o Centro de Pesquisas do Grafeno, que hoje o Mackenzie tem o maior centro de pesquisa do grafeno Que da América legal. Latina. Mas achei tão interessante que, no meio da apresentação dele, aí no final, alguém fez uma pergunta depois para ele, o que era a principal mensagem que ele poderia dar, né, da descoberta do grafeno. Ele vira e falou o seguinte: olha, a coisa mais incrível que tem é que o grafeno ele sempre esteve presente na natureza. Eu apenas descobri o grafeno. Então é isso. Se você pensar bem, quer dizer, isso dá uma avenida, né, de desafios que a gente tem. Tem coisas que estão aí, né, da criação ao redor que podem ser descobertas e que podem revolucionar o mundo, Ô, né? Cabreira, eu falo assim, ó, vê se é mesmo sentido. Eu acho que é. É assim, ó. Eu falo, tudo tá posto, só basta fazer download, não é? É, Tá tudo posto, é só fazer assim, e para fazer download tem que estar conectado com essa essência, que aí a gente chama de Deus, cada um chama do que quiser, né? é.
Mas essa questão da identidade, eu vou falar uma coisa assim, e quero falar com muito carinho para as pessoas não ficarem bravas aqui comigo. Tá. Mas a palavra-chave hoje é a questão da desigualdade, né? Olha, nós temos que combater a desigualdade. Claro que toda desigualdade, ela é assim dramática no certo sentido. Por que que muitos têm tanto, por que que outros têm tão poucos, né? Mas o que que é importante nisso que a gente tem que avaliar? Muito mais importante do que a desigualdade é a questão da pobreza. O que eu devo combater, e aí principalmente como um cristão, né, uma pessoa de fé, é a pobreza, aqueles que são realmente pobres. A desigualdade, em um determinado momento, ela não é tão importante para mim. Por quê? Você imagine que você tem uma sociedade que os ricos têm, por exemplo, três e os pobres têm um. Você tem uma desigualdade aí que você quer combater. Mas imagine que, num determinado momento, os que tinham três passam a ter 10. Agora, os que tinham um passam a ter quatro. A desigualdade aumentou, mas a pobreza ela diminuiu. Exatamente. Então, é muito mais importante eu combater a pobreza. E a desigualdade é assim, ela é fruto do quê? Se aquela pessoa que tem mais do que eu tenho, como que ela ganhou aquilo? A gente falou aqui, por exemplo, do Elon Musk. O Elon Musk deve ser, não sei, sei lá, 1 milhão, 1 bilhão de vezes mais ricos do que eu sou, do que a maioria das pessoas que estão aqui, né? Agora, isso afeta a minha vida? Não. O Elon Musk ser rico daquele jeito não afeta nada a minha vida. Ele ganhou dinheiro de uma maneira justa, ele não roubou de ninguém. Porque como que as grandes fortunas do passado elas foram conseguidas? Ou através de saques, ou através de impérios, ou através de guerras, ou através né, fraudes. Hoje não, o mercado, nessa liberdade de empreender, as pessoas elas ganham mais. O Elon Musk ele inventou algo que é incrível. Talvez as pessoas não tenham noção, eu quero só mostrar isso. Até então, todo foguete lançado pela NASA, ele se perdia no espaço. Aí chega um cara maluco que não nasceu nos Estados Unidos, que nasceu na África do Sul e fala assim, olha, eu quero trazer esse foguete de volta. Quando ele consegue fazer isso, ele barateou tremendamente a questão aí do lançamento de qualquer coisa, de um satélite no espaço. Para você ter uma ideia, para você mandar 1 quilo para o espaço, na época da NASA, custava mais de US$ 200 mil por quilo. Puxa. Hoje custa menos de US$ 3.000 por quilo o tipo de lançamento. Aí você fala, mas o que, que tem isso a ver com as coisas que eu estou vivendo? Bom, Tudo. hoje com esse tipo de lançamento. A Starlink, por exemplo, essa frota de satélite, então aí eu vivo muito isso no agro. A gente está lá em regiões, às vezes, que você não tem nem energia elétrica, você tem a internet. Se você pegar hoje grande parte da mobilidade que ajudou o Rio Grande do Sul a se comunicar, porque se perdeu as redes de telecomunicações, ninguém tem telefone, ninguém tem celular, foi via Starlink. Então, esse satélite, eles acabam dando essa comunicação por alguém. Então, a riqueza que eu estou tentando mostrar do Elon Musk, ela teve um objetivo, ela melhorou a minha vida. Ela melhorou a vida daquele cara que ficou alagado lá no Rio Grande, que não tinha comunicação e o satélite dele conseguiu. Tanto é que ele doou não sei quantas mil kits para lá. Então é isso que eu estou tentando mostrar. E isso eu quero trazer para essa questão da identidade. Identidade, nós somos diversos, cada um tem a sua identidade. Então, toda vez que eu fico pregando a igualdade, igualdade, eu estou tirando a identidade. Por Exatamente. quê? Você entendeu? O Elon Musk tem uma identidade, eu tenho outra, quem está aqui na live tem outra identidade. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que estar sempre atentos em relação a Ô, isso. Cabreira, você falou todas as chaves aí. Gente, tem muita coisa do sucesso aqui. Você valida tudo que eu falo aqui na prática. Isso me deixa muito feliz. Porque você falou uma coisa, Cabreira, eu anotei aqui algumas. É, quando você tá, quanto mais riqueza o Cabreira tiver, eu tô longe aí, mas isso me afeta, foi o que você falou. Eu diminuo a desigualdade. Quando a gente está pensando em desigualdade, a gente está pensando em excluir. E tudo que a gente exclui da nossa vida não faz parte, né, Cabreira? A gente tem que integrar. E eu acredito numa coisa, ver se faz sentido isso. Cada vez mais eu valido isso na prática, porque você falou de identidade. Eu falo muito isso. Seja você, seja feliz. Não tem jeito se eu não tiver na minha identidade. Não tem outra coisa. Eu não posso falar, Cabreira, como você fez? Igual eu tô te perguntando aqui, tô te enchendo de perguntas. Como que faz, Cabreira? Se alguém fez, eu também posso. Mas eu nunca posso me comparar com você. Porque o Cabreira é único, é divino. E faz parte. Nós
temos a centelha de Deus aqui dentro, né, Cabreira? Nós somos uma coisa só. Quanto mais você crescer, quanto mais riqueza eu cresço mais aqui. Porém, tem mais quem faz melhor gestão, porque nada é nosso, né, Cabreira? Tá aqui com Sim, você. Tá aqui. Faz sentido isso, Cabreira? faz, Quem faz melhor gestão do dinheiro tá com mais. Quem faz melhor gestão do casamento tá vivendo mais feliz. Quem faz melhor gestão disso, tem mais quem faz melhor gestão. Ter essa conexão com a essência tem a ver com gestar, criar, que tem a ver com a criação. Faz sentido, Cabreira, para vocês? faz. Tem uma parte da Bíblia que ela nos ensina assim: ai daquele que não senta e não calcula antes de construir uma torre. Ou seja, aquele que não faz um planejamento. Espera aí, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer na minha empresa? Qual é o tamanho do salto? Qual é o tamanho, né, da minha perna suporta aquilo que eu vou fazer? Então, esse planejamento. Claro, eu acho que todo empreendedor, ele tem um certo grau de ousadia. Não são todos que empreendem, tá? São poucos os que empreendem. Aliás, tem uma coisa interessante. As pessoas falam muito assim, né? A gente tem que descobrir qual é a vocação. Não sei se você sabe, vocação, ela é uma palavra religiosa. A antiguidade clássica, por exemplo, os gregos, os romanos, eles não conheciam essa palavra vocação. Mas Martinho Lutero, quando ele vai chegar na tradução da Bíblia, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 20, que fala assim de chamado, aí ele traduz isso para vocação. É a primeira vez que aparece isso nessa tradução. E hoje o mundo empreendedor, os coaches, eu digo, meu filho é vocacionado para ser médico, meu filho é vocacionado para ser um advogado. É uma palavra religiosa. E é isso. Você tem que descobrir qual que é a sua vocação, né? Qual é o talento que Deus te deu? Qual é a habilidade que Deus te deu para que você possa maximizar isso, né? Em algum momento você vai descobrir. Eu tenho plena convicção de que Deus me deu o talento, a vocação para ser um agricultor, para poder plantar, para poder empreender, né? E não existe nada mais que te gratifique como isso. Por exemplo, o Brasil está vivendo um momento agora em que a gente está tendo uma transformação de terras degradadas para terras produtivas. Então, como agricultor, não tem nada maior do que você chegar numa fazenda degradada, a gente chama de pastagens degradadas, né? Às vezes isso está acontecendo muito, por exemplo, nessas regiões de fronteira, no norte do Mato Grosso, no sul do Pará, em Roraima. Então, às vezes são fazendas antigas que se explorou durante 30, 40, 50 anos, não se recompôs aquele solo, então elas estão degradadas, uma capacidade muito baixa de suporte para pastagem. Aí você chega, pega aquela fazenda que está praticamente improdutiva e você começa a melhorar aquele solo em 2 ou 3 anos. Aquela fazenda ela vai estar altamente produtiva, vai estar ali, por exemplo, produzindo soja, e aí, de repente, você está vendendo essa soja, por exemplo, na maioria das vezes está indo para a China, porque 85% da soja que a China está comprando no mundo hoje vem do Brasil. E aí, em um determinado momento, esse tempo eu estava com meu filho, estava comentando com ele, falei, filho, e a gente estava fazendo um antes e depois de uma fazenda nova que a gente tinha adquirido. Aí a gente estava olhando umas fotos quando a gente comprou aquela fazenda e como que a fazenda está hoje. Eu estava comentando isso com ele. Ele falou, filho, isso é geração de riqueza. Riqueza não no sentido de colocar dinheiro no bolso, mas riqueza no sentido de que eu estou melhorando a vida. Eu peguei algo que estava improdutivo, que não estava gerando nada, agora eu estou gerando uma riqueza, gerei uma soja que vai levar comida num prato de chinês que está a mais de 10 mil quilômetros da onde eu estou. Então, isso é um negócio incrível. Eu diria que o trabalho, né, de você poder fazer é uma maneira incrível de você poder mostrar o amor de Deus pelas pessoas. Porque é isso que eu estou fazendo. Eu estou produzindo comida, produzindo milho, que vai fazer frango, que vai fazer ovo e assim por diante, né? Ô, Cabreira, é essa modinha que virou, né? Você falou, tal, eu descobri o propósito. Eu falei isso. Quando você está no caminho único de ser cabreira, o que é seu vai caindo no colo, né, Ah, Cabreira? Porque vem. você E olha, está como Deus te descobrindo. abençoa, viu? Eu sempre falo para os meus filhos, Deus põe a mão quando você se dedica, quando você ora. Isso eu posso dar um testemunho assim, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, sou uma pessoa temente a Deus e Deus tem abençoado a minha família, as minhas filhas, o meu filho e assim por diante. Porque, Cabreira,
uma outra coisa que a gente tem no país, nossa, nós vamos ter que encerrar, mas, gente, tem mil perguntas, né? Vão anotando, nós vamos fazer uma próxima live com o Cabreira. Um Tá dia com o bom. Cabreira. O Cabreira, assim, ó, você começa a trabalhar uma pessoa e a gente trabalha essa história dela se entender que é única, a empresa junto, né? Que você falou muito bem, está o propósito, você está no caminho, filho. Entender que sim, é lucro, é dinheiro também. O ser humano tem, nós temos um Brasil que fala mal do empreendedor. Nós temos o ser humano que tem uma dificuldade tremenda de receber. Ele acha que é feio ser rico, ele acha que é feio o dinheiro. Dá um recado para as pessoas aqui que não é feio, não. Dinheiro traz dinheiro. Quantas pessoas você pode ajudar? Nós tivemos semana passada, fui fazer uma palestra em Catanduva e a dona Guilmar Nardini falou que na última usina que eles abriram lá em Aporé, ela ficou pensando assim: nossa, mas para que outra? Aí ela pensou: gente, eu estou cumprindo o propósito do Aurélio, que era trazer postos de trabalho a mais 900 pessoas que estão ganhando. E é isso que Amém. você falou, nós estamos servindo ao mundo, né, Cabreira? É verdade. Servir. Aliás, assim, para aqueles que acham, para que tanto dinheiro, para que tanto trabalho? Claro, talvez você não saiba, mas se você pegar hoje qualquer Bíblia, dependendo um pouquinho da tradução, a palavra dinheiro, no sentido de riqueza, ouro, prata, essa coisa toda, ela aparece mais de 2.300 vezes na Bíblia. Muito Duas mais mil do e que salvação, trezentas, Cabreira? muito mais do que salvação, muito mais do que oração. Então, Deus, ele está mostrando alguma coisa de falar tanto de dinheiro. E o que Com que é o certeza. problema que a Bíblia fala? O problema do dinheiro, a raiz do problema do dinheiro é você se dedicar apenas a ele. Agora, com o Exatamente. dinheiro, eu gosto muito de uma mulher que foi política, a Margaret Thatcher, e Ah, ela dona. escreveu um livro, é tão interessante, que a Ah, autobiografia dela no livro, ah. o título é o seguinte: A Batalha pela Alma Cristã. A E ela fala batalha pela alma cristã? pela alma Ah, cristã. E ela chega num ponto que ela fala o seguinte, que olha, a economia, que a gente não gosta, quando você fala em economia, fala, economia é coisa de economistas, não quero dinheiro, lucro, não, essas coisas não é para uma pessoa cristã, não. Ela sempre fala o seguinte, olha, a economia é o método, mas o objetivo é alterar a alma. Então, a olha, visão, repete isso, Cabreira. A ela fala economia. que a economia é o método, mas o objetivo é alterar a alma. E por que olha que coisa interessante. Um dos grandes erros, na minha opinião, foi a completa e total secularização da economia, principalmente nas igrejas cristãs. Ela chega e fala o seguinte: ó, não quero tratar de riqueza. Não, não, o nosso Deus é o Deus da pobreza e é o Deus também da riqueza, do sucesso, do lucro. E você precisa ter, porque tudo está relacionado à economia. A escola dos meus filhos, o Tudo. plano de saúde, o posto que eu vou abastecer o carro. Então, eu tenho que ter essa cosmovisão bíblica, né, de negócios. E aí eu vou na próxima live, eu vou te mandar uns livros para você aí dar para o seu pessoal, de um livro que se chama A Pobreza das Nações. Ele fala muito sobre isso, sobre essa visão cristã da economia do mundo aí fora. Porque todo mundo diz o seguinte: a grande pergunta é, por exemplo, por que que o Brasil é pobre? Um país tão rico, com tantas coisas. E aí esse livro ele vai te ensinar que essa pergunta ela é errada, porque a pobreza ela sempre foi a história da humanidade. Sempre a gente foi pobre, mas de vez em quando alguém ficou rico. Então a pergunta é, por que que alguns países ficaram ricos? Essa é a temática que a gente vai comentar depois um dia, quando a gente for falar sobre esse livro. Ó, A já vamos Pobreza deixar. das Nações. Então já vamos. Por que ficamos ricas? Esse é o tema da próxima live. Eu tô louca para te perguntar isso, mas não vou te perguntar. Você já validou as teorias e vamos deixar para a próxima. Tá bom. Porque, Cabreira, assim, é incrível o que você fala. Eu só vou fechar com uma última. Tem três perguntas no final, mas eu só vou amarrar aqui uma coisa. Qual a importância de dizimar? Dar a 10ª parte para uma igreja, dar uma 10ª parte para ajudar? Essa coisa da caridade, essa coisa do ajudar mesmo. É assim, eu sempre interpreto assim, aquilo não é meu, aquilo é de Deus. Então, Nada na é nosso, né? realidade, isso tem uma expressão na Bíblia que se chama de mordomia, né? Quer Mordomia. dizer, mordomia é assim, eu apenas sou um mordomo aqui, eu estou tomando conta de algo que não é meu, né? Adorei. Ele é de Deus e, na realidade,
aqueles 90% que também ficam comigo, eles é também de Deus, eu estou apenas dando só 10% para ele. E eu acho que isso dá uma satisfação muito grande para você, sabe? Quando você pode ajudar. Eu, por exemplo, aqui, quem é de Rio Preto sabe disso, a gente tem aqui a Missão Vida, que trata dessa população de rua. Você quer ver uma coisa que me anima? Às vezes eu estou um pouco meio triste quando eu faço uma visita lá na Missão Vida, e aí a gente vai ver aquelas pessoas que às vezes estavam ali na sarjeta, que não tem nada. Então, esse ato de dar, de estender a mão, é algo que também te edifica, que também melhora a sua vida, né? Quando você vê que você pode participar, pode contribuir. Agora, para isso, você tem que empreender, né? Tem que Você ter. só pode ajudar, né? Se você tiver dinheiro. Não, e dinheiro e tempo, né? Quando você pode também doar o seu tempo no planejamento de alguma entidade de caridade e assim por diante. Então, eu não consigo conceber alguém que tenha fé, alguém que tenha, né, essa visão cristã da economia cristã e que não seja também um doador, alguém que esteja presente aí, estendendo a mão para aqueles que tanto precisam. Aliás, é uma coisa interessante. Eu acho que a caridade é algo nossa. E a gente, infelizmente, no mundo de hoje, terceirizou e acha que é o Estado que tem que fazer isso. E não é o Estado. São as pessoas que têm que praticar. Porque, veja, a caridade em si, esse ato de amor, o Estado é uma instituição, ele não faz isso. Quem faz somos nós, né? Exatamente. É uma coisa quando chega um empresário que começa. Ah, o governo, você nem atende ele. Fala, não tem como. Se ele for falar, o que você pode fazer hoje, né, Cabreira? O que você tem? Eu tenho uma certeza, Cabreira. A inspiração, que é o núcleo de habilidades humanas, nasceu com o propósito de criar um mundo melhor por pessoas melhores. Empresas curam o mundo. Quanto mais o Grupo Cabreira crescer, mais dinheiro ele tiver, mais emprego, mais pessoas vão ser curadas através do trabalho. Não tem outro caminho, tem, Cabreira? Se não for o trabalho, Não, não não é existe. isso que muda o mundo, sabe? São essas coisas, é a geração de. Não tem nada mais digno para uma pessoa do que ter um emprego. E para você ter um emprego, tem que ter alguém que gerou aquele emprego, uma empresa que teve lucro, que investiu e que gerou esse emprego. Porque, quer queira ou quer não, eu, por exemplo, eu tenho aqui, só para você ter uma noção, eu tenho uma ideia meio maluca, porque eu acho que o trabalho dignifica a pessoa. Ninguém pode chegar no final do dia e ficar sabendo, por exemplo, eu não sou contra a distribuição de um Bolsa Família. Às vezes, em medidas emergenciais, você tem que ter É um isso. mal necessário, né? Mas você tem que ter uma porta de saída para isso. Nós estamos eternizando esses programas e a cada governo que entra e que sai, parece que os melhores governos são aqueles que trazem mais gente para a Bolsa Família. Hoje está ficando um número assim, para cada três tem um trabalhando. Então está ficando insustentável isso. E eu estou dizendo tudo isso, essa ideia maluca era assim, olha, eu tenho, não sei nem quanto está o benefício hoje, talvez em torno aí de R$ 600, porque tem vale gás, cada hora aumenta e diminui. Mas chegar, por exemplo, e falar o seguinte, olha, eu vou dar um bônus para cada empresa que contratar alguém que está no Bolsa Família. Então, imagine que está ganhando R$ 600. Eu vou dizer assim, olha, eu vou dar um bônus de R$ 200 para uma empresa que contratar alguém que está no Bolsa Família. Ou seja, aquela pessoa vai sair do Bolsa Família e vai entrar num programa que vai trazer dignidade. Fruto do trabalho dela, vai receber esse salário. Claro que às vezes você vai ter algumas pessoas que não vão poder trabalhar, essa coisa toda. Mas em algum momento, nós, como brasileiros, precisamos dar uma solução para essas pessoas que estão no Bolsa Família, capacitá-los, algum curso, alguma coisa, né? Então, para que eles possam ter dignidade, chegar no final do dia, receber a sua alimentação fruto do seu trabalho, e não apenas de um Bolsa Família ou de um programa político. Ô, Cabreira, você sabe que um dos meus sonhos tá aqui. É essa. Eu falo assim que o meu projeto social é chegar naquela pessoa que tem ali e montar uma empresa como se fosse um sócio dele. Eu acho que todo mundo tem que ser. Eu sou contra o CLT. Para mim, todo mundo tinha que ser empreendedor de si mesmo. Meu sonho é fazer essas coisas acontecerem. E não tem outro caminho, gente. O meu pai brinca, meu pai fala assim: essa menina vai trabalhar até os 90. Eu falo, eu vou trabalhar até o final da vida. Não tem alguma coisa que te deixa mais feliz, Gabriel? Que ver o Não. resultado de um serviço pronto? Não existe. Cura qualquer pessoa, é saúde, é felicidade. Eu não consigo encontrar felicidade, prazer na vida no ócio. Aliás, negócio é negar o ócio. Não é? Nunca tinha pensado.
interessado nesse significado. Negócio é negar. É isso. É, Negócio. é o trabalho o trabalho que ele mostra qual é o meu propósito aqui nesse mundo. Não tem nem como, né? Agora, a gente às vezes está fugindo do trabalho, quer trabalhar menos e quer não sei o quê. A gente não vai encontrar propósito, não vai encontrar uma realização aonde não se tenha trabalho. Uma sociedade que foge do trabalho é uma sociedade que está fadada ao insucesso, né? Não, com certeza, Cabreira. Nossa, tem várias perguntas. Nós já vamos marcar a próxima live, Cabreira. Depois você já me dá uma possibilidade de data. Tá bom. Quem sabe às vezes a gente até faça presencial e vai filmando. Vamos pensar, hein? Cabreira, foi assim, é incrível receber você aqui. Sim, me Obrigado. deixa. Você viu que várias vezes eu me emocionei, me deixa com o coração muito feliz e alegre de ver uma coisa que eu demorei mais de 40 anos, Cabreira. Eu vivia doente, eu vivia reclamando, negando, desonrando a minha família e meu propósito aqui na Terra. E quando eu me descobri, eu mudei minha vida. Quem é a Amém. Grazi? Por isso que o nosso lema aqui é: seja feliz, seja você. Escolhe e vai. Quando você escolhe, está no caminho da retidão, do bem, da justiça, saindo dos pecados, né? Das ramardias, de errar o alvo, né? E voltando para o caminho ali, não tem nada que pode te parar, a não ser você mesmo, né? Amém. Olha, Cabreira, Mas foi um prazer muito grande estar aqui com você e parabéns aí por essas lives, por essa inspiração que você provoca aí em tantas pessoas. ô Cabreira, você falou que aquele dia do nome, né? Depois eu vou te mandar nosso manifesto, porque inspirar é o primeiro ato vital de um bebê. Então ele vem e só que ninguém faz nada sozinho. Então o que que é inspiração? É para a pessoa entender realmente que ela é única. O que que ela precisa? Voltar para o laboratório dela. A gente ouviu um monte de coisa aqui do Cabreira hoje. Mas como chama sua esposa mesmo, Cabreira? Me fugiu. Ângela, A Ângela. Ângela. A gente pode fazer uma live de casamento aqui. Cabreira e a Ângela. A gente vai ouvir tudo, mas o que funciona para o Cabreira e para a Ângela não funciona para a Grazi e o Paulo. Vai ter que validar no laboratório, né, Cabreira? Que é a sua vida. Cada um tem um caminho único. A gente nunca se comparar e entender. Se aquela pessoa tem mais, é porque ela fez melhor gestão. Como você está fazendo gestão aí das fazendas, Cabreira? Aqui perdemos tudo. Como que faz para coisa, né? Para ter, para sustentar, para ser saudável, para ser feliz. Amém. Então você validou tudo, Cabreira, com a sua história. 6 gerações de agricultores, assim, que fizeram acontecer. É isso que o mundo está precisando. Amém. Cabreira, a gente fecha com 3 perguntas, assim, que sejam pontuais as respostas. Para o Antônio Cabreira, o que é o ponto principal para a vida do empreendedor? Pessoal, para a vida Pessoal, pessoal. oração, Oração. Para os relacionamentos, porque a vida é feita de relacionamentos, né? Para os relacionamentos, humildade, humildade. Para o negócio, Cabreira, ousadia. ousadia. Nossa, Cabreira, é isso. Aqui as pessoas estão perguntando, deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui que o Léo perguntou quantos anos. Você tem quantos anos? Tenho 46, Léo. Descobri a Grazi com 42. Todo mundo tem salvação, né, E Cabreira? Só sei como? que desde 2016 eu não tomo remédio. Tá bem. Amém. Ó, o pessoal tá super elogiando. Tá falando da Eu vi que o pessoal está Argentina. perguntando, acho que o nome do livro, né? O livro chama A Pobreza das Nações. Isso, o livro Tá? da Margarete, É, Pobreza das Nações. isso, tá? Eu vou deixar. E depois, aí, numa próxima live, eu posso te dar alguns, aí você pode sortear, chamar Pobreza das Nações, do Wayne Gruden. É um livro incrível, trata dessa questão de empreender, de cosmovisão bíblica, é muito bom, excepcional, vale a pena. Nossa, Cabreiro, o único livro que eu li da Bíblia é o Provérbios. Os 31 Provérbios. E assim, li uma vez, só preciso reler. Para mim tá tudo ali, né, Cabreira? A gente só não entende, é um desafio, a gente precisa ter gente ali para estar junto, para estar ajudando. E o nosso propósito nessa live é construir um mundo melhor por pessoas melhores. E você comprovou Amém. aqui pra gente, ó. Gente, empresário pode ter lucro sim, empresas mudam o mundo, ganhar dinheiro faz bem e cuide da sua família. Tem muitos pontos chaves aí. O nome do livro, Cabreira já falou. Fala de novo, Cabreira. A Pobreza das Nações, do Wayne Gruden, tá? E o da Margarete? A Batalha pela Alma Cristã. A Batalha pela Alma Cristã.
Cabreira, muitíssimo obrigado. Seguimos juntos, isso é só o começo. Que Deus continue lhe abençoando. Essa live vai ficar aqui gravada para vocês. A gente vai colocar no YouTube também. Está disponibilizado o link. Vai ficar aqui no meu Instagram, do Cabreira. Que MBA, viu, Cabreira? Acho que nem se eu juntar todas as minhas pós, as minhas. A gente acha que sabe tudo e a gente não sabe nada. Prazer, muito grande estar aqui com você, viu? Ó, desejo sucesso, Deus continue lhe abençoando aí, viu? Vamos junto, Cabreira, na construção de um mundo melhor para pessoas Amém. melhores. Tchau, tchau, Amém. pessoal. Até quarta às 8. Muito obrigada, Cabreira. Imagine, um prazer. Fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, Cabreira, espera um pouquinho. Vamos tirar Sim, uma foto. Deixa eu desativar os comentários para a gente colocar na capa. tá bom. Opa! Essa vida aqui de internet estamos aprendendo. Sorria. Espera aí, Cabreira. Opa! Opa, não estou conseguindo. Outra. Muito obrigada, Cabreira, e a todos que participaram. Até quarta, às 8 aqui. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.